Boa noite, a paz do Senhor. Aleluia. Quem já foi abençoado até aqui? Amém? Bênção demais, né, gente? Que delícia. Como é bom a gente viver, estar no meio de uma igreja viva, com presença de Deus. Tudo é bom, tudo que acontece é gostoso. Eu gostaria só de dar, antes da gente começar, dar boas-vindas aqui aos visitantes. Quem está visitando a gente hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui. Nós ficamos felizes de recebê-los aqui. Temos uma equipe abençoada aqui para receber você. Eles prepararam com todo carinho, prepararam uma lembrancinha para você, com carinho. Gostariam de entregar para você. Então, logo no final do culto, logo na saída, eles estarão ali te aguardando para te entregar essa lembrancinha que fizeram para você, também te explicar sobre a igreja, tirar suas dúvidas, para que você se envolva com a gente, venha pertencer, venha fazer parte. E isso é uma bênção para a sua vida, para a sua família e para nós também é uma bênção receber você aqui. Então, a partir de hoje, você já faz parte da nossa igreja, venha se envolver com a gente. Obrigado, queridos. Louvado é o nome do Senhor por isso. Só lembrando, queridos, que nós estamos durante essa série sobre milagres. Nós estamos também fazendo uma campanha de milagres durante a semana. Então, toda terça-feira, às 8 da manhã e às 20, nós temos uma campanha de milagres. Você precisa de um milagre. Precisa... Som. Voltou? Som. Você precisa de um milagre. Você precisa de algo sobrenatural na tua vida. Você precisa, talvez, você conhece alguém que precisa, um vizinho seu, um amigo, um parente. Traga, venha buscar. Nós estamos num tempo de liberação de Deus, nessa campanha de milagres, onde nós oramos por essas situações que vocês vão apresentar. Você vai receber unção com óleo todas as terças, às 8 da manhã, na tarde da bênção também, quartas às 15h30. Vem fazer parte com a gente, porque chegou o tempo de você receber esse milagre. É uma palavra liberada sobre nós, em nome de Jesus. Quinta-feira também, estudo bíblico, queridos, que é tão importante, porque a nossa fé, como o pastor Misael pregou semana passada, a nossa fé, se for baseada apenas na nossa fé, a fé pela fé, não causa efeito não, queridos. É melhor até do que a incredulidade, mas a fé por fé não significa grande coisa, não move muita coisa não. Agora, a fé baseada na palavra de Deus, a fé estruturada em princípios da palavra, essa causa efeito, essa move o sobrenatural. Então a gente precisa conhecer a palavra, precisa estudar a palavra. E ainda que a gente está lendo o livro de Marcos, e é uma grande bênção, porque Deus fala com a gente. Um capítulo por dia que você lê aqui, 10 minutos, causa efeito na sua vida. Mas quando a gente está junto aqui, nas quintas-feiras, grupos separados, são grupos de homens, grupo de mulheres, grupo de adolescentes, grupo de jovens. Para quem está se convertendo, chegando na igreja agora, tem a sala do Vida Abundante. Então são vários grupos estudando a palavra. Quando a gente está junto, é diferente. Porque a dúvida de um ajuda a esclarecer o outro, a comunhão do corpo. Então vem fazer parte às quintas-feiras também, às 20 horas, em nome de Jesus. Amém? Então, como a gente está lendo o livro de Marcos, vamos abrir aí nossas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 40. Marcos capítulo 1, verso 40. Diz assim: Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para si: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Aleluia. Aleluia. Deixa essa palavra entrar no seu coração, queridos. Fecha seus olhos aí, porque Jesus se moveu de compaixão desse homem, estendeu a mão, tocou nele e respondeu: eu quero. Eu estou de acordo com essa bênção que você está pedindo. Eu concordo com o que você está pedindo. Está alinhado comigo o que você está pedindo. Eu quero, seja curado. E o homem foi curado.
Fecha seus olhos agora, peça para o Senhor. Eu não sei qual é o seu pedido, qual é o milagre que você precisa, em qual área da sua vida, da sua família, onde precisa um milagre. Coloca isso diante do Senhor agora. Como esse homem fez, coloca diante do Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito e manifestado no nosso meio. Nós não temos palavras para te agradecer, Senhor, mas nós queremos mais, Senhor, nós queremos todas as bênçãos que o Senhor já liberou sobre nós. Nós queremos, Senhor, trazer à existência o que o Senhor já liberou. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue falando. Como o Senhor falou, papai, em cada momento desse culto, que o Senhor fale através da palavra aos nossos corações. Que o Senhor ministre nos nossos corações. Em nome de Jesus, nos conduza, Senhor, nesse caminho de conquista, de milagres, através da fé, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? A palavra milagre, no dicionário, diz assim: acontecimento extraordinário e incomum que não pode ser explicado pelas leis naturais, associado à intervenção divina. Até mesmo o dicionário, queridos. Então o dicionário expressa de alguma forma, ainda estranhamente, assim, na incredulidade, ele expressa a fé, porque diz que é um acontecimento extraordinário, uma coisa incomum, que não pode ser explicada por leis naturais, associada à intervenção divina. Isso é o que define milagre, e é o que Deus está fazendo na sua vida. Você crê que Deus está fazendo isso na tua vida? Você crê nisso de todo o coração? Porque eu posso só falar assim, eu sei, Deus faz milagres, é um ponto. Agora, você crê que Deus faz acontecimentos extraordinários e incomuns, que não podem ser explicados por leis naturais, que Deus pode fazer isso na tua vida? Você crê nisso? Aleluia. Muitos de nós, queridos, já vivemos milagres. Deus já fez milagre aqui. Eu gostaria que você trouxesse à mente agora os milagres que Deus já fez na sua vida. Para que o seu coração se prepare, eu gostaria que você trouxesse à mente o que Deus já fez, um sinal que Deus já te deu, uma porta que Deus já abriu, algo que Deus fez já na tua vida, ao longo da sua história. O que Deus já fez na tua vida? Eu tenho tantos milagres que Deus já operou na minha vida, pela misericórdia, pela graça dele, alguns inclusive até mesmo antes de eu conhecê-lo, antes de eu me converter a Cristo. Eu lembro de um dia, eu estava numa situação terrível, uma situação bem complexa na empresa. Um momento, aliás, isso é normal, né? Para quem tem empresa sabe que dias complexos faz parte, é o dia a dia mesmo. Mas um dia eu estava bem terrível mesmo, debaixo de uma ameaça terrível, e eu não sabia o que fazer, porque eu era bem novinho. Na época eu comecei a empresa, devia ter, sei lá, 20 anos, 21 anos. E a empresa tinha 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, e veio uma bomba atômica sobre ela. E eu não sabia o que fazer. Inclusive, na época, era totalmente avesso à Bíblia e essa coisa toda. Mas eu lembro que eu encostei na porta assim, da empresa à noite, foi todo mundo embora, eu encostei e falei, eu lembro que eu falei desse jeito, queridos, eu nem conhecia nada de evangelho, mas eu falei assim, Deus, é o fim, acabou aqui. Se acontecer isso, para mim acabou a empresa aqui, já era, não tenho nem chance de fazer nada. Mas o Senhor que sabe, se o Senhor quiser me livrar disso, o Senhor pode me livrar. Eu confio no Senhor porque eu não tenho mais nada, não tenho mais onde confiar. E fui embora já te entregue, porque realmente era uma coisa muito complexa que não ia ter condição de resolver. Queridos, aquele problema, aquela ameaça que eu recebi, nunca mais apareceu. Nunca mais, eu não sei o que aconteceu, sumiu, nunca mais apareceu. Eu nem conhecia Cristo. E daí depois que eu comecei a me entregar minha vida, me prostrar aos pés de Cristo, enfim, Deus começou a fazer tantas coisas. E aí o que acontece, queridos, é que nós sempre queremos, nossa cabeça está sempre focada no problema de hoje, na situação de hoje. Para pensar, você vai ver o que você pensou a última semana. Essa semana aqui, o que passou pela tua cabeça? Eu duvido que nessa semana, ficaria feliz se acontecesse, mas eu duvido que nessa semana passou pela sua cabeça os milagres que Deus já fez na sua vida. As coisas que Deus já operou na sua vida.
dificilmente passou. O que passou pela tua cabeça essa semana são os problemas desse tempo. E a Bíblia nos ensina e diz assim: traz à mente o que te traz esperança. Nós insistimos em trazer para a nossa mente os problemas, as dúvidas, as preocupações, os medos, as aflições, as ameaças e todas essas coisas. O diabo é especialista em fazer isso. Ele talvez não consegue desviar você da fé em Cristo. Então ele tenta abalar a tua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E então, se sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível viver o sobrenatural pela fé. Não tem mais efeito. Então essa tem que ser uma prática da nossa vida, queridos. Todos os dias luta contra os dardos inflamados do maligno. Joga um extintor em cima trazendo à sua mente o que te traz esperança. Porque o mesmo Deus que operou na sua vida, que já fez milagres, que já fez esses sinais na tua vida, é o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés. É o mesmo Deus que curou o paralítico. É o mesmo Deus que fez tantos milagres. E é o mesmo Deus que vai resolver essa situação da tua vida hoje. E essa aflição da tua vida hoje. É o nosso Deus verdadeiro, puro, fiel, presente nas nossas vidas. O milagre, queridos. Falando de milagre, o milagre ele tem que ser buscado, conquistado. Às vezes nós ficamos totalmente passivos, esperando que algo aconteça, esperando que alguma coisa simplesmente aconteça, porque eu tenho fé. Como o pastor disse semana passada, a fé é pela fé. Não, eu creio, Deus vai fazer alguma coisa, ou está na mão de Deus, Deus é que sabe. A fé não é assim, queridos. Essa é uma fé muito rasa, uma fé muito básica, uma fé que, mesmo quem não conhece a Cristo, como eu naquele momento, que não servia, era até avesso a evangelho, crentes, Bíblia, pastor e tudo isso, eu nem gostava de nada disso, mas eu tinha fé. Eu falei com Deus, falei: Deus, eu não sei aqui o que vai acontecer. Para mim, acho que pelo jeito já era. Mas se o Senhor puder, e se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer alguma coisa aqui. Deus fez. Mas essa é uma fé rasa, queridos, é uma fé básica. A fé de quem conhece a Cristo, a fé de quem é filho de Deus, de quem recebeu o poder para se tornar filho de Deus, exige mais, exige busca, exige conquista, exige atitude, exige entrega. E é isso que o Senhor está nos ensinando. O pastor Misael, na semana passada, eu não sei se vocês lembram, mas ele fez algumas perguntas durante a pregação, perguntas tremendas, perguntas que colocam a nossa fé dentro dos princípios bíblicos, perguntas que elas organizam a fé da nossa cabeça, a fé do nosso coração, para não ficar uma fé flutuante, baseada em nada. Uma das perguntas é: a sua fé está alinhada com Deus? Você tem fé para um milagre que você precisa receber. Agora, essa fé está alinhada com Deus? Essa fé está baseada na palavra? Essa fé está baseada nos princípios bíblicos? Essa fé do que você precisa, você já passou pelo crivo da palavra? Você já foi buscar para ver, isso está alinhado com os princípios? Ou seja, essa fé está alinhada com Deus? Outra pergunta: estou crendo na palavra de Deus ou apenas é um desejo? Porque nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que nosso coração é enganoso. E é bem enganoso. E o diabo se aproveita disso também e faz ele ficar mais enganado ainda. Então, o seu desejo, essa vontade do que você quer, o que você está crendo, é baseado na palavra de Deus, ou é simplesmente um desejo que você tem? Isso precisa ser esclarecido entre você, o seu coração e Deus. Você precisa entender isso, porque senão a sua fé vai ser uma fé pela fé, que não vai causar efeito. Outra pergunta: estou confiando em Deus ou apenas tentando controlar Deus, o que é bem comum para nós? A gente tenta controlar Deus, então a gente vai, como nós tentamos convencer uma pessoa de alguma coisa, e a gente vai contar uma história para aquela pessoa, né? Isso infelizmente é muito comum em casais, né? Às vezes a esposa chega falando que o meu marido, e o marido fala: não, a minha esposa, e ninguém olha para si mesmo. Então, aí quando você vai conversar
a esposa vai tentar convencer de que o problema do casamento é o marido, e o marido vai tentar convencer de que o problema do casamento é a esposa. E a história é sempre explicada de uma forma muito bem montada. Que realmente, se você não tiver um pouquinho de conhecimento, se não tiver um pouquinho de experiência, você até acredita naquela história. Porque ela é uma história argumentada, preparada para te convencer. Às vezes, queridos, nós fazemos isso com Deus. A gente tenta convencer a Deus da nossa oração, convencer a Deus do que nós queremos, convencer a Deus do que... E isso não move o coração de Deus, isso não move o sobrenatural. Nossa argumentação não move nada. Porque Deus conhece nosso coração, conhece nossa mente, Ele sabe exatamente das intenções do nosso coração. Outra pergunta, minha oração nasce da vontade de Deus ou da minha ansiedade? A sua oração, ela está firmada na fé do Deus fiel que age na tua vida, do Deus que te guarda, do Deus que cuida de você, do Deus que supre as necessidades. Essa é a oração. Essa oração está baseada na vontade de Deus ou na sua ansiedade, no desespero, na preocupação? Que tipo de oração é essa? É a oração do desespero, da ansiedade, ou é a oração da alma aquietada? Mesmo no meio da controvérsia toda, mesmo no meio das aflições, a oração como do rei Davi, que antes de orar, antes de falar com Deus, o rei Davi fala: aquieta, ó minha alma. Por que você está tão ansiosa? Por que está tão preocupada desse jeito? Aquieta, minha alma. Antes de falar com Deus, Davi falou com ele, fez uma autoconfrontação. Por que você está desse jeito? Por que você está assim? Confia em Deus. Confia no seu Deus. Ele falando para ele mesmo, queridos. Ele brigando com ele mesmo. Autoconfrontação. Por que você está desse jeito, ô minha alma? Aí depois que ele aquieta a alma, aí ele vai falar com Deus sobre o problema que ele está vivendo. Às vezes a nossa oração é da ansiedade, do desespero, queridos. Deus não se move pelo nosso desespero. Ele não se move pela nossa preocupação. Ele se move pela nossa fé. Ele se move pela palavra dele. Ele se move pelos propósitos dele. E a gente precisa estar alinhado com Deus. Outra pergunta que o pastor Misael fez: estou preparado para receber, essa é a pior delas, estou preparado para receber de Deus uma resposta diferente do que eu estou pedindo? Você está pedindo um milagre para Deus, pedindo algo, seja lá o que for. Você está preparado para receber uma resposta de Deus diferente do que o que você quer, do que você está pedindo? Porque geralmente, queridos, olha, na maior parte dos casos, é diferente do que a gente pede. Às vezes, muito melhor do que o que nós estamos pedindo. Porque Deus sempre nos surpreende. Às vezes, não tem nada a ver com o que a gente está pedindo. E aí, naquele momento, pode ser bem desagradável, digamos assim, porque não é o que a gente quer, mas depois, ao longo do tempo, a gente entende que foi o melhor que podia ter acontecido para nós. Então, nós precisamos estar alinhados, queridos. Há uma palavra liberada de Deus para nós, há uma palavra liberada de milagres sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossa igreja, sobre nossas casas, palavra de novidade, de milagres, coisas que nós não conseguimos imaginar, restituição do que foi tirado de você de alguma forma, restituição do que você mesmo perdeu por erro, por estultícia, por pecado, restituição, tempo de multiplicação, de cura, de transformação. Eu quero viver esse milagre em nome de Jesus. Eu vou viver esse milagre. Quem está comigo aí? Amém? Se Deus está liberando para nós, querido, nós por nós não conseguimos mover milagre nenhum. Nós por nós não movemos nada sobrenatural, nem nada. Nem o natural a gente quase que não consegue mover. Mas quando Deus dá uma palavra de liberação, queridos, eu quero mover o sobrenatural na minha vida em nome de Jesus. Esse homem estava buscando um milagre. Esse homem leproso estava buscando um milagre. Ele queria conquistar. Porque a lepra, queridos, hoje, ela não é mais como era naquele tempo. Hoje tem cura, hanseníase, tem até cura.
Hoje é uma doença tratável, como qualquer outra, mas naquela cultura, naquele tempo, era uma doença terrível, que não tinha cura, e a pessoa vivia num isolamento, ela tinha que se isolar da sociedade, se isolar de todo mundo. Ela vivia isolada. Ela não podia ter contato com ninguém. E hoje em dia, queridos, nós temos tantas pessoas que estão vivendo um tipo de doença parecido com essa daquele tempo, que é o isolamento. Talvez não o isolamento social, não o isolamento das pessoas, mas o isolamento de alma, o isolamento de espírito, pessoas trancadas, isoladas, isoladas da alegria do Senhor, isoladas da vida abundante que Jesus promete para nós, isoladas do fluir do Espírito, de avançar na vida, isoladas, paradas, quietas, escondidas. E o Senhor quer nos tirar desse lugar em nome de Jesus, queridos. Esse é um grande milagre que Deus está fazendo no nosso meio, desbloqueando de um travamento, de um bloqueio, de um tempo de paradeiro, de nada acontece. Esse é um tempo terrível para as nossas vidas. Eu não sei se você já experimentou isso, se você está passando por isso, mas eu já passei por isso. É terrível, um tempo em que nada acontece, nem coisa ruim acontece. Parece que a gente está isolado do mundo e o Senhor quer tirar algumas pessoas desse lugar nessa noite, em nome de Jesus. Sair desse lugar de isolamento, sair dessa enfermidade que te faz ficar isolado. Ele diz assim, verso 40, um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus. No livro de Mateus, essa mesma história, através do Mateus, ele fala, e o leproso aproximou-se de Jesus. Ele aproximou-se, olha queridos, ele se aproximou-se, ele já quebrou muita barreira, já é uma baita de uma busca, já é uma baita de uma ação, porque ele não poderia nem passar perto, nem na mesma calçada com uma pessoa, ele deveria, se tivesse alguém vindo na rua, ele deveria cruzar do outro lado, porque ele era proibido de passar perto de um leproso. Ele foi no meio da multidão, chegou no meio da multidão, e no meio daquela multidão ele ainda foi até Jesus, e quando chegou diante, ele se aproximou de Jesus, e quando ele se aproximou de Jesus, se prostrou diante de Jesus ainda, se ajoelhou ali. Queridos, isso denota busca, conquista. Havia várias pessoas ali ao redor dele. Ao redor de Jesus, várias, uma multidão em volta de Jesus. Essa multidão que estava em volta de Jesus, também teria acesso a milagres. Provavelmente, com certeza, precisariam também de algum milagre. Mas estavam só ali, ao redor de Jesus, observando, curiosos, esperando talvez pela fé, que acontecesse alguma coisa. Esse homem não ficou olhando, esse homem não ficou na multidão, ele se destacou da multidão. Ele foi, quebrou todos os protocolos e chegou, se aproximou de Jesus. E quando ele se aproximou de Jesus, não sendo isso suficiente ainda, ele se prostra no meio de uma multidão, ele se prostra diante de Jesus. Queridos, isso é a fé com obras. Isso não é uma fé morta. Talvez algumas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, era apenas uma fé sem obras. Eu creio, como às vezes muitos de nós está. Eu creio, Deus vai fazer. Não, eu estou orando até para Deus fazer um milagre na minha vida. Quando nós queremos, queridos, uma fé sobrenatural, buscar o mover sobrenatural de Deus, a fé que move o sobrenatural, exige uma ação nossa. Se eu quero um milagre, eu preciso mesmo de um milagre, eu vou vir orar na terça-feira, eu vou vir orar na quarta-feira, eu vou vir orar fora da terça e fora da quarta, tem a sala de oração, eu vou vir aqui, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou fazer, eu quero um milagre, eu preciso, Senhor, do milagre. Quando a gente age dessa forma,
Deus está vendo a nossa intenção, que nós realmente queremos conquistar um milagre. Nós não estamos apenas como uma multidão dizendo, ô Senhor, aquela oração de 5 minutos no final do dia, Senhor, olha, eu te apresento isso, está nas suas mãos. Apenas uma oração de multidão. A pergunta, queridos, é, você está buscando o seu milagre no meio da multidão ou você está se destacando da multidão, chamando a atenção de Cristo? Porque esse homem chamou a atenção de Cristo. Esse homem, ele se prostrou, ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. E aí ele quebra o coração de Jesus, queridos. Ele diz para Jesus assim, Senhor, se o Senhor quiser, podes me curar. Se o Senhor quiser, pode me deixar limpo. Olha o que acontece, queridos. A resposta de Jesus. Aqui poderia estar escrito só assim, Jesus estendeu a mão e curou, e o homem saiu curado. Mas não está escrito isso. Está escrito assim, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado e ficou limpo. Sabe o que quer dizer isso, queridos? Nós podemos estar no meio da multidão, gritando, desesperados, ansiosos, querendo milagres que estão desalinhados com Deus, sem entender se aquilo é propósito de Deus ou não. Querendo milagres que são nossos desejos e não propósito de Deus. Ou nós podemos estar totalmente nesse caminho, a fé que move o sobrenatural, a fé com obras, a fé que busca, a fé que quer conquistar, a fé que busca o milagre. E quando Deus olha para o nosso coração, Ele não vê que aquele pedido, aquele milagre que nós estamos pedindo para Deus, é um pedido do nosso coração, assim como a gente está preocupado também com tantas outras coisas da vida. Entre todas as necessidades da nossa vida, tem mais uma também, no mesmo nível das outras, é um milagre que a gente precisa. Esse homem deixou claro para Jesus que o que ele queria, o que ele precisava, era aquele milagre. Todas as demais coisas não importavam. Quando Jesus olha para um coração desse, queridos, um coração desejoso, que busca, uma fé com obras, que está buscando, que quebra barreiras, que quebra... Esse homem teve que quebrar barreiras ali, sociais, religiosas, para poder chegar até Jesus. Nós não temos isso hoje, mas nós precisamos quebrar barreiras do nosso coração, de preguiça, de comodismo, do conforto que às vezes é tão prejudicial para nós. Quebrar essas barreiras para sair da multidão e chegar diante de Jesus, se prostrar e chamar a atenção dele, e Jesus olhar para nós com compaixão e falar, meu filho quer mesmo e precisa de um milagre. Minha filha está realmente com o coração desejoso de um milagre. Ela está buscando de verdade. E aí, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, seja curado. Aleluia. Nós temos o irmão Cleiton aqui, carinhosamente a gente chama ele de Cleitinho, acho que muitos aqui conhecem. Ele testemunhou para nós hoje de manhã. Ele está aí há uns 3, ele não lembra mais, 3 ou 4 anos desempregado. E não consegue, tem uma dificuldade de arrumar emprego, porque há uns anos atrás ele sofreu um acidente, e isso deixou algumas sequelas, e aí dificulta bastante para ele conseguir um emprego. E nos últimos 3, 4 anos ele estava aí só trabalhando, aí fazendo um biquinho aqui, outro ali, consegue um emprego, não consegue manter, enfim. E nesse período a gente tratou dele em algumas áreas da vida dele que precisavam ser tratadas. O Ricardo, eu acompanhamos ele aí durante um bom tempo, foi tratado de algumas situações que precisavam ser tratadas dele. E eu vi, queridos, esse menino na sala de oração aqui, ele vem terça-feira orar, vem buscar, vem estudar a Bíblia aí de quinta-feira, da sala de oração, ali vi várias vezes durante o dia ele ali orando e prostrado ali, sabe, chorando, clamando. Eu creio, queridos, que esse
menino recebeu um olhar de Jesus dessa maneira aqui, cheio de compaixão, e Jesus respondeu para ele: eu quero. Porque ele arrumou um emprego, Deus abriu uma porta para ele de emprego maravilhosa, que não é só emprego, é uma profissão para a vida dele. Então, nas próximas vezes que você for na farmácia do Coop, você vai ver ele lá trabalhando, te servindo e te atendendo para a glória do Deus Altíssimo. É milagre, queridos. Nós estamos vivendo um tempo de milagres. Deus está liberando milagres. Há vários milagres, várias coisas acontecendo no nosso meio. Mas a decisão de permanecer na multidão olhando o que está acontecendo, ou quebrar as barreiras, quebrar os protocolos de conforto, de comodismo, quebrar o próprio coração e chegar diante de Cristo, ir até Cristo, se prostrar diante dele e atrair o coração de Cristo, isso depende de mim e de você. Depende de nós. O Senhor, há uma palavra liberada sobre nós, há uma palavra liberada de milagre sobre nós. A questão agora é de buscar. A questão agora é de quem realmente quer. A questão agora é de quem que está buscando um milagre, assim como tantas outras coisas. Eu quero um milagre, mas eu também quero isso. Mas também o milagre é mais uma coisa da minha vida que eu estou querendo, precisando. Senhor, eu queria tanto isso. Ok, Deus pode fazer também. Às vezes Deus faz porque Ele é misericordioso, Ele ama. Agora, essa fé sobrenatural, que move o sobrenatural, queridos, é a fé igual desse homem. A fé que quebra o conforto, quebra o desânimo, se levanta e fala: eu vou conquistar, eu vou chegar até os pés de Cristo. Ele vai olhar para mim com compaixão, eu vou ouvir do Senhor. Eu quero, seja curado. Eu quero, receba o seu milagre. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos fazer uma oração aqui. A fé que te faz se mover, a fé com obras, a fé que move o sobrenatural, se aproximar, se submeter, se render. Isso tudo, queridos, é uma atitude de decisão. Ninguém vai decidir isso por você. Nenhum anjo vai decidir isso por você. Nem Deus vai decidir isso por você, porque Ele mesmo te deu livre-arbítrio. Essa decisão é tua. O sobrenatural começa a acontecer, queridos, a partir de uma mudança nossa. Uma mudança nossa. A partir da minha mudança, a mudança começa a acontecer primeiro na mente. Eu preciso mudar minha mente, eu preciso mudar minha rotina, eu preciso mudar de atitude. A partir da minha mudança de mente, da minha mudança de atitude, da minha mudança de rotina, a partir da minha decisão, então eu saio desse isolamento das bênçãos de Deus. Eu saio desse isolamento, dessa prisão, e eu começo a viver o que Deus tem para mim. Há uma palavra liberada, queridos, para nós. Pessoas sofrendo, presas, pessoas travadas, sonhos frustrados. Há uma palavra liberada. Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer abençoar teu casamento. Deus quer abençoar tuas finanças. Deus quer abençoar a tua vida ministerial, o seu ministério. Deus quer abençoar a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. Deus quer abençoar a sua empresa, abrir portas onde não tem para a sua empresa. Deus quer abençoar o seu emprego. Queridos, Deus não depende de economia, não depende de mercado, não depende de nada disso. Ele abre portas onde não tem portas. Ele pode abrir uma porta onde tem, que talvez você está pedindo. Mas Ele faz questão de provar o poder dEle, abrindo portas onde nem tem porta nenhuma. Moisés estava diante do mar. Não tinha nenhum viaduto, nenhuma ponte, não tinha nada. Deus abriu o mar para ele e falou: passa, Moisés. E tem mais. O que está te afrontando aí atrás de você, o que está te oprimindo, o que está te perseguindo, o mar vai engolir. Só você passa. O que te persegue não passa. Essa é a fé que move o sobrenatural, queridos. Essa é a fé que o Senhor quer ver no nosso coração. Aleluia. Há milagre liberado para a tua vida, meu irmão. Isso não é palavra de motivação ou nada nesse sentido.
é algo liberado de Deus para nós, mas tem a nossa parte para fazer. Precisamos despertar para isso, despertar o nosso coração para viver o que Deus está dando para nós. Aleluia. Há uma palavra de conhecimento liberada aqui, queridos, do ministério de intercessão. Eles estavam orando e Deus mostrou para eles que está curando esterilidade. Esterilidade física e espiritual. Se você conhece alguém, se há alguém aqui, ou se você conhece alguém que não está aqui, que está passando por esse problema de esterilidade, ou alguém que está estéril também espiritualmente, não consegue gerar fruto, não consegue dar fruto, o Senhor está curando nessa noite, em nome de Jesus. Outra palavra de conhecimento é que Deus está reconstruindo a parte reprodutora feminina. Se você conhece alguém que está com algum problema dos órgãos reprodutores femininos, o Senhor está trazendo cura nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso? Aleluia. Outra palavra de conhecimento que Deus deu: cura de câncer de útero, ovário. Os nódulos estão sendo liquidados no útero e no ovário. Amém, queridos? Aleluia. Se você conhece alguém que está nessa situação, entrega essa palavra, fala para assistir o vídeo que vai estar aí no YouTube, traga essa pessoa aqui na terça-feira para a gente orar, na quarta-feira ou no próximo domingo. Mas é tempo de viver milagres, queridos. Amém? Aleluia. Pode falar. Amém. O Silvio também, Deus deu uma palavra de conhecimento para ele, que Deus está curando infecção urinária. Amém? Se tem alguém aqui passando por isso, conhece alguém que está passando por isso, pode declarar cura. O Senhor está curando infecção urinária. Se você conhece alguém, vai até lá, vai dessa pessoa, não deixa de entregar, ora por ela, pode colocar a mão, ela vai ser curada em nome de Jesus. Infecção urinária. Aleluia. Deus está liberando, queridos, milagres no nosso meio. Mas o Senhor quer agora aquecer o seu coração para isso. O Senhor quer tirar você, meu irmão e minha irmã, da multidão em volta de Jesus. Apenas a multidão caminhando do lado de Jesus, olhando o que está acontecendo, só olhando. Olha o que aconteceu, puxa, olha, Deus abriu a porta de emprego para o Cleiton, olha, Deus curou, olha, Deus fez. Deus quer que você viva o milagre, queridos, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Começa a colocar diante do Senhor agora. Começa a apresentar para o Senhor o milagre que você precisa. Talvez você vai representar alguém que precisa de um milagre que você conhece. Mas é a hora, queridos. É o momento, é o tempo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que eu vou contar aqui o milagre da sua vida, o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Eu vou contar ele aqui, em nome de Jesus, para a glória do Deus Altíssimo. Eu profetizo, se você crê, recebe isso. Eu quero contar o milagre da tua vida aqui, testemunhar do poder de Cristo. Aleluia. Oh Jesus amado, poderoso, vem Espírito, vem.